como é que Elon Musk pensaria a criação e como é que eu te convido a repensar a criação aqui a partir dessa ótica? No início, não tinha nada. No início, não havia céu, não havia terra, não havia espaço e não havia tempo. Meus amigos, para nós é muito difícil imaginar um cenário ou um contexto sem espaço e sem tempo, porque tudo acontece dentro do espaço. Ok? Lembrando que o espaço está diretamente relacionado ao deslocamento. Então, presta atenção. Você não tem como falar de tem como, mas presta atenção, é muito difícil falar de coisas sem imaginar o espaço, porque você fala: "Existiu uma coisa", mas como é que essa coisa existe sem o espaço? Tudo que existe, no nosso entendimento normal, existe dentro de um espaço, perfeito? Só que antes não tinha nem espaço, nem tempo, nem céu, nem terra, nem sol, nem lua, nem estrela, nem galáxia. Antes só existia o código e o codificador, tá? O codificador, o programador e o código. Mas eles existiam como fora do espaço-tempo? Sim, fora do espaço e do tempo. Mas, Daniel, é possível existir alguma coisa fora do espaço e do tempo? É isso que a gente vai conversar hoje pela física de alto nível, sem teorias mirabolantes nem chapéu laminado, ok? Então, Elon Musk, olhando a criação pela ótica de um engenheiro da computação, ele não pensa num deus barbudo, ele está pensando num cientista programador com inteligência absoluta, trabalhando num laboratório que está fora do espaço e do tempo. E, de repente, esse cientista programador de inteligência absoluta, ele decide rodar a maior simulação já concebida, que é a nossa realidade. Presta atenção, realidade é diferente do universo. A realidade é algo que precede o universo, tá? Porque para o universo existir, precisou existir antes as condições físicas e matemáticas e as regras físicas e matemáticas para que o universo fosse viável. E é lógico que essas regras foram criadas por esse cientista programador supremo de inteligência absoluta, que decidiu rodar a maior simulação já concebida, que é a nossa realidade inteira. Perfeito? Primeiro passo que ele teve que fazer: criar o hardware, ok? Então imagina, meus amigos, Deus cria o universo como se fosse um grande videogame. Mas presta atenção, o universo é um videogame tão grande e tão perfeito que funciona de forma tão bela que você acha que aquilo tudo é real. Perfeito? Preste muita atenção. Você viu o filme Tron, o Legado. Tron, o que que acontece? As pessoas se transferem para dentro de um jogo de videogame esse que é tão bem feito que parece a própria realidade. Você viu o filme Matrix. Matrix, eles têm ali uma realidade virtual para a qual as pessoas se transferem e elas se transferindo para essa realidade é tão bem feita que você tem certeza que aquilo tudo é real, tá? Então você precisa criar um hardware. Ou seja, o hardware é o quê? Deus cria um computador quântico cósmico. Em que sentido? Ele não usa o silício. Ele constrói um hardware com o próprio vácuo quântico, tá? E eu vou te explicar tudo em detalhes, por isso que eu estou pedindo para você orar por mim, para que isso aqui fique claro até para o cara com QI de 76. Então preste muita atenção. Quando eu chego para você e falo assim: Deus está criando tudo como se fosse um programador e ele criou um hardware que é um computador quântico cósmico. E ele cria isso com o próprio vácuo quântico. Mas você fala assim: peraí, Daniel, você está falando que na hora que o Criador está criando tudo, não existia nem espaço nem tempo. Se não existia nem espaço nem tempo, não pode existir vácuo quântico. E eu, ó, bato palma para você. Eu quero que você pense, irmão. Ok? A Bíblia fala: examine todas as coisas, retém o que é bom. Deus abomina a ignorância, Deus abomina pessoas apáticas, Deus abomina pessoas que são ali completamente anestesiadas. Deus não gosta disso. Deus gosta de pessoas que pensam, ok? Examine todas as coisas, retém o que é bom. O apóstolo Paulo fala: me alegrei com os cristãos de Bereia, porque tudo que eu ensinava, eles não acreditavam de mão beijada, eles conferiam nas escrituras para ver se era assim mesmo. Então, peraí.
Daniel, nessa visão de Elon Musk de Deus criando o mundo, Deus criaria o mundo a partir do vácuo quântico, mas não pode existir vácuo quântico sem espaço e sem tempo, tá? Então, meus amigos, é uma excelente pergunta. E a gente agora está indo num ponto interessante pra caramba, tá? Então, eu respondo para você segundo a física. O vácuo quântico, da forma pelo menos como a gente conhece hoje, em dezembro de 2025, ele não pode existir sem o espaço e sem o tempo, tá? O vácuo quântico, ele é uma propriedade do próprio espaço-tempo. Só que na visão que a gente está construindo aqui, que é o Deus visto como um programador cientista supremo, isso não é nenhum problema. Na verdade, isso seria um dos truques geniais da criação de Deus, tá?